Yasmin, levanta, menina. Bom dia a todos. Diego, André Ronaldo, Richard, Yasmin. Tinha mais aluno na outra aula, na aula anterior? Camila tá aqui. Dormia não, Yasmin. Diego tá com o microfone ok hoje? Tá bom, Isa. Quero saber se o Diego tá me ouvindo. André Ronaldo, tá ok? Tá sem microfone, Diego? Tá, vamos lá, pessoal. Ficou as atividades, então, para serem realizadas no caderno. Da página 192, 93, né? E desenho Boaba 191, 192, 193. Até agora, só a Camila que me enviou, tá? Então depois vocês enviam a foto, tá? O quê? Tem alguns alunos que estão me enviando. Aí você me. Ó, tem alguém me enviou agora. Quem que foi? Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Professora. Ah, não, isso aqui é do sexto. Você me enviou ontem, né, Eduardo? Faltava o resumo, né? Foi. Eu te enviei, faltava dois, eu te enviei o outro. Enviei só um resumo. Você me enviou, verdade, tá aqui, tô vendo agora. De novo. Eu não sabia que era para enviar, você disse que a gente ia fazer hoje. A Evelyn também já enviou. Oi. Nós vamos fazer hoje da página 194 para frente. Depois eu pego o celular do meu pai e eu te mando. Beleza. Vamos lá, então. Página 194. Economia e política na metrópole. Isso, Evelyn, é só isso mesmo. O objetivo e como que terminou cada movimento, tá bom? Gabi conseguiu fazer, Maria Eduarda. Mariano, que não estava na aula ontem, pega com alguém, tá, Mariano? O que é para ser feito e me manda daí a foto. Prof, eu consegui, só que eu Quem não quer sabia começar a leitura para prof? eu não sabia que era para Tá, mandar. então você manda depois, tá? Beleza. Vamos lá, pessoal? Página 194. Quem quer iniciar a leitura?
Vamos lá? Então vai. Economia e política na metrópole. Economia e política No na início, metrópole. vai? Economia e política Isso. na metrópole. Isso, Eduarda, pode começar. Nem vão continuar comendo seus pratos favoritos, nem os meus biscoitos, nem nada de nada. Não venderam seus carros. Acho que a Eduarda tá com um probleminha no som dela, né? Ó, saiu da reunião. Vai, Gabi, você então. Tá. Economia e política na metrópole. Entre as revoltas antificalistas que lutavam contra impostos ou decisões pontuais da metrópole e as revoltas emancipacionistas que reivindicavam o rompimento com Portugal, houve mudanças sociais que influenciaram a colônia. Dois acontecimentos importantes foram a divulgação das ideias iluministas e a independência dos Estados Unidos. As ideias iluministas chegaram à colônia por meio da elite que ia estudar na Europa. Já a independência dos Estados Unidos fez com que setores das elites passassem a refletir sobre a possibilidade de realizar um movimento semelhante nos territórios portugueses. Além desses fatores externos, as mudanças na metrópole portuguesa ampliaram os mecanismos de controle e cobrança de impostos sobre a colônia. Isso aumentou a insatisfação colonial e fez com que surgissem as primeiras revoltas emancipacionistas. Tá. A gente viu que as primeiras revoltas a se instalarem naquela região, elas lutavam contra os impostos, né? E decisões pontuais da metrópole, ou seja, sobre todas as exigências da metrópole em cima da colônia. E elas, a gente já sabe que que elas foram influenciadas pelas ideias iluministas, tá? E pela independência que já tinha ocorrido nos Estados Unidos com as 13 colônias. Só que como a maioria dos movimentos eles foram sufocados, né, pelos portugueses, não tiveram um grande desempenho, a metrópole ela voltou a ampliar os mecanismos de cobrança de impostos sobre a colônia. Ela voltou ainda mais potente, né? Ela voltou ainda aumentando e criando mais impostos daqueles que já estavam pré-estabelecidos lá atrás. Então, qual foi a força que a colônia teve em se unir agora novamente, né, sobre todas essas insatisfações coloniais presentes, e fez com que eles queriam agora a separação, ou seja, tornar-se independentes, né? Então, no primeiro momento, essas revoltas elas foram baseadas somente na cobrança de impostos, tá? Só que como a metrópole ela volta com muita força e ela intensifica essa cobrança, a colônia ela se une novamente, agora com outro objetivo, o objetivo da sua emancipação, ou seja, lutar agora pela separação de Portugal com as suas colônias, ok? Aí vem aqui sobre o Tratado de Methuen. Vamos lá. Quem quer fazer essa leitura aí? Cadê? Deixa eu escolher aqui alguém. Iago, vai você. Tá prof, Iago, parar? Tá me ouvindo bem? Da página 190. Tô ouvindo. Tratado de Methuen. O Tratado de Methuen foi assinado em 1703 entre Portugal e Inglaterra. Esse acordo comercial estabeleceu que as mercadorias inglesas de lã entrariam em Lisboa e no porto sem qualquer taxa. Em troca, os vinhos portugueses também receberiam vantagens no mercado britânico, com uma taxa menor que seus concorrentes. Em um primeiro momento, os portugueses viram seus lucros aumentarem, porém rapidamente esse cenário inverteu a balança comercial de Portugal com a Inglaterra, se tornou deficitária. Cada vez mais o valor das exportações dos portugueses
para os ingleses era menor que o das importações portuguesas de produtos ingleses. Olha só, houve essa insatisfação, né, dos ingleses, porque cada vez mais o valor das exportações dos portugueses para os ingleses era bem maior do que os portugueses acabavam comprando desses ingleses, né? Então eles exportavam mais, vendiam mais, mas compravam menos. Então começou aí nesse determinado momento uma grande insatisfação, tá? Entre portugueses e ingleses, tá? Então o Tratado de Methuen foi num determinado momento estabelecer que essas mercadorias inglesas entre lã, né, que existia entre Lisboa e o ponto da taxa ali, e a troca dos vinhos portugueses também, tá? E as vantagens no comércio britânico com uma nova taxa, ou seja, uma taxa menor que de seus concorrentes, tá? Mas em determinado momento, os portugueses viram os seus lucros aumentarem. Porém, rapidamente esse cenário inverteu e a balança comercial de Portugal com a Inglaterra se tornou deficitária, ou seja, começou a diminuir ainda mais, né? Porque eles exportavam bastante, mas importavam menos. Aqui nós temos um modelinho do comércio entre Inglaterra e Portugal dos anos de 1697 e 1715. Aí nós temos ali, ó, exportações para a Inglaterra. O número da exportação, todo esse de vermelho no gráfico aí, significa que a Inglaterra estava, né, exportações para a Inglaterra, Portugal estava exportando para a Inglaterra, e o de azul mostra as importações. Então, a Inglaterra, ela importava bem mais do que ela exportava, né, que a gente pode analisar pelo gráfico. Aí esse cenário se agravou à medida que a Inglaterra passava pela Revolução Industrial, com a produção em larga escala cada vez mais eficiente e com a isenção de taxas dos tecidos ingleses, praticamente não tinham concorrência em Portugal. Por isso, os portugueses atrasaram sua industrialização e, para cobrir a diferença na balança comercial, utilizaram o ouro extraído na colônia brasileira. Então, Portugal, ele foi lento no processo de industrialização, porém, ele tinha suas colônias aqui, né, na América. Então, eles acabavam extraindo o ouro e fazendo com que o seu processo de industrialização se tornasse ainda cada vez mais lento, né? Foi lento e gradual esse processo dentro de Portugal, porque eles estavam preocupados em enriquecer com todos esses metais encontrados na metrópole, na colônia, tá bom? Perdão aí. Na página 195, nós vamos falar sobre algumas reformas, principalmente elaboradas pelos portugueses. Acharam aí? Página 195. André Luiz está sem internet. A internet está ruim aí, né? A Eduarda disse que tinha caído também, mas agora conseguiu voltar. Gente, nós estamos tendo problema com a internet na cidade toda, tá? Mas tranquilo, se alguém sair, eu já sei que entrou e foi por conta da internet, tá bom? Eu já tirei um print aqui dos alunos que estão na sala hoje. São 15 alunos hoje presentes. 195, então. Diego, inicia a leitura para a gente de reformas pombalinas. Dá de escutar, prof? Tô ouvindo. Na primeira metade do século XVIII, os problemas econômicos de Portugal se agravaram. Para enfrentá-los, José I, rei de Portugal, Dom José I, rei de Portugal, nomeou o Marquês de Pombal ministro em 1750. O novo ministro recebeu grandes poderes e iniciou reformas políticas e administrativas.
Esses poderes se intensificaram a partir Mais de um parágrafo. 1755. Naquele ano, um terremoto destruiu grande parte de Lisboa e Pombal ficou encarregado de reerguer a cidade, além de combater os problemas econômicos do Império Português. Tá, quem quer continuar aqui? Isabela, será que você consegue hoje? Ana Júlia, acho que a Isa tá com problema da internet. Pode ser você, Ana Júlia? Só um pouquinho, gente, que eu vou pedir pro pessoal. Tá ruim, né, Isa? Tá, então vamos ver se a Ana Júlia continua aqui. Não vai ter nada pra grifar hoje, não. Eu gosto de grifar. Vai você então, Eduardo, agora que conseguiu voltar. Onde que ele parou, prof? Terceiro parágrafo. Foi nesse contexto. Ah, tá. Vai, Vou ler, Yasmin, então. continua aí. Tá. Não era Eduarda? É, deixa a Eduarda, vai. Depois é você. Foi nesse contexto que Pombal se tornou a expressão portuguesa do que ficou conhecido como despotismo esclarecido, uma forma de governo que combinava práticas absolutistas com ideias iluministas. Em Portugal foram adotadas medidas liberais visando a racionalização da administração e o desenvolvimento econômico. Pombal autorizou a criação da Companhia Geral das Vinhas do Alto Douro para tornar mais eficiente a produção e o comércio do vinho português e tomou medidas para industrializar o reino. Criou companhias de comércio e reorganizou a burocracia estatal e a administração colonial, a educação e as universidades. Olha só, grifem aí nessa parte que a Eduarda leu, que foi nesse período que criaram-se, né, além de companhias de comércio, ele reorganizou a burocracia estatal do Estado, a administração colonial começou a se modificar, ganhar novas estruturas, e houve também a implementação da educação e as primeiras universidades. Tudo nesse período. Grifem aí essa parte. Vai, Yasmin, agora. Criou até a universidade? Isso. Já na América Portuguesa, as reformas não sei falar essa palavra. Pombalinas. Isso, visaram reforços e controles metropolitanos e diversificaram a produção colonial. Para não depender das manufaturas britânicas, Pombal também incentivou a produção nas colônias da África e da América. Apesar de isso não ter durado muito tempo, foi muito importante medida de diversificação da economia colonial. A fim de diminuir o controle dos jesuítas no norte da colônia e estimular o desenvolvimento regional, foi criada em 1755 a Companhia do Grão-Pará e Maranhão. Outra medida de Marquês de Pombal foi a transferência da capital colonial de Salvador para o Rio de Janeiro em 1763. Olha lá, grifem também essa parte. Outra medida do Marquês de Pombal, né? Então, outra medida conhecida como as reformas pombalinas
foi a transferência da capital, que ficava localizada em Salvador, para o Rio de Janeiro em 1763. Com o objetivo dele de aumentar o controle metropolitano sobre a região de Minas e possibilitar o avanço da influência portuguesa na bacia do Rio do Prata. Então, ele queria estar mais próximo, transferindo a capital para o Rio de Janeiro, eles estariam mais próximo, né, das províncias, dos estados que forneciam esses metais preciosos e ali da bacia do Rio do Prata, que fica na região de Mato Grosso do Sul. Da transferência, Evelyn, da transferência das capitais, tá? Aí fala que com a descoberta desses novos metais preciosos, Pombal, né, principalmente nessas regiões de mineração, iniciou uma reorganização da cobrança de impostos. Olha só, aonde eles perceberam que tinha metais preciosos, muito ouro em abundância, ele começou a criar novos. Só um pouquinho, gente. Pronto, voltei. O pessoal entrou aqui dentro do quarto. Então, quando eles perceberam que existia muito ouro em algumas regiões, eles começaram a cobrar ainda mais impostos, tá? Criando cobrança de outros impostos, reabrindo as casas de fundição para a cobrança do quinto, que era também um imposto pré-estabelecido em cima dessa mineração. E, além disso, ele ordenou a criação das casas de incepção para fiscalizar o preço do açúcar e do tabaco. Nesse caso, a intenção de auxiliar os produtores. Na página 196, nós vamos falar sobre o governo de Dona Maria I. Acharam aí? Página 196, o governo de Dona Maria I. Vai, Maria Eduarda. Inicia a leitura para a gente. Porque senão fica sempre só os mesmos lendo, né? Cansa. Sempre os mesmos que ficam participando. Maria Eduarda, tá me ouvindo? Maria Eduarda Rebelato. Alguém fala com a Maria aí? Pede para o Mariano ler, ele nunca lê. A Maria Eduarda não está na sala, né, gente? Não. Chamei várias vezes. Beleza, Camila. Vocês são testemunha que eu tô chamando aqui várias vezes, né? Cadê o Mariano? Vamos, Mariano, seu áudio é bom. Mariano. Também não está na sala. Tá fora da sala também. Respondeu. Tá sim. Faz a leitura pra gente da página 196, inicia aí. Vamos, Mariano, o prof tá esperando. Beleza, vamos aguardar o Mariano para ele iniciar a leitura. Enquanto isso, Maria Eduarda não respondeu. Deixa eu ver quem mais está aparecendo na sala aqui que não está, que eu quase não escuto, não vejo participar. Oi, Iago. Oi.
Sobre a atividade de ontem, Oi, amor. Santa Casa, a senhora quer que a senhora quer que a gente envie ou apresente? Eu quero que vocês me enviem, tá? Estou Tá, só vou aguardando. tirar a foto aqui. Beleza. Eu estou. Todas essas atividades que quando a gente faz, que elas são pontuadas, eu anoto na apostila, tá? Na página da atividade, para a Prof, gente poder iniciar. Oi, Mariano. pode ler? Pode. Gente, Em uma mil, salva de palmas para o Mariano, ele apareceu. Vai lá, Mariano. 196. O governo de Dona Maria I. em 1777, José I morreu e foi substituído por Dona Maria I. Com a mudança do governo, Pombal perdeu seus poderes e foi afastado do governo. Algumas medidas pombilianas foram revistas. Por exemplo, foi diz que a Alvará de 1785, que proibiu a produção de manufaturas das colônias. Pode continuar, prof? Pode. Porém, o governo de Maria I deu continuidade às formas iluministas, modernizou a justiça portuguesa e estimulou as atividades de academias científicas no modo a favorecer o desenvolvimento econômico do Império. Na colônia, sua administração deu continuidade ao processo de intensificação do controle metropolitano iniciado por Pombal. Uma das preocupações desse período era expandir a extração aurífera, tendo alcançado o seu auge na década de 1930. As minas já davam sinais de exaustão desde 1950. O ouro estava acabando. Mesmo assim, o governo português estabeleceu metas anuais de extração de ouro. Caso Só um pouquinho, fosse Mariano, alcançado, só um o governo pouquinho. começava... Mariano, só um pouquinho. Oi. Só um Sim. pouquinho. Olha só que interessante, gente. Com essa troca de governo, com a morte de Dom José I, assume, então, ele é substituído por Dona Maria I. Então, com essa mudança de governo, Marquês de Pombal, que estava restabelecendo grandes números de reformas, né, conhecidas como reformas pombalinas, foi afastado do governo e algumas medidas que ele tinha executado acabaram sendo revistas por esse novo governo de Dona Maria I. Ela se baseou nas ideias iluministas, nas reformas iluministas, modernizou a justiça portuguesa, estimulou as atividades de academias científicas de modo a favorecer o desenvolvimento econômico do império. E aqui falando que o ouro já não era mais encontrado em abundância, né? O ouro de aluvião, assim que era conhecido. Só que, mesmo assim, o ouro acabando, esse novo governo estabeleceu metas de extração de ouro, tá? Metas anuais. Então, essas grandes províncias, né, que eram mineradoras, tinham que buscar, encontrar aquela quantidade estabelecida anualmente pela metrópole, pela coroa portuguesa. Tá bom? Pode continuar. Peraí, senhor, deixa eu só mexer aqui. O governo ameaçava utilizar a derrama. Cadê? Essa foi criada por Pombal e determinava que os colonos deveriam pagar pelo menos 100 arrobas anuais de ouro na cobrança do quinto. Se esse valor não fosse atingido, as autoridades poderiam confiscar bens para completar o valor. A derrama foi aplicada pela primeira vez entre 1963 e 1964. E entre 1771 e 1772. Nas duas ocasiões, causou grande insatisfação entre os colonos. Durante o reino de Dona Maria, a arrecadação do quinto despencou e o governo passou a ameaçar uma nova aplicação de derrama. Isso foi o estopim da cuja ração mineira e a primeira revolta emancipacionista da América Portuguesa. Isso, olha só que interessante. Então, o governo ele estabeleceu metas anuais da extração do ouro.
foi criado, né, por Pombal, que determinava que os colonos deveriam pagar pelo menos 100 arrobas anuais de ouro na cobrança do quinto, que era um outro imposto estabelecido. Se esse valor não fosse atingido, essas autoridades portuguesas poderiam confiscar bens para completar o valor. A derrama foi aplicada pela primeira vez em 1763 a 64, tá? Nas duas ocasiões, causou grande insatisfação entre os colonos. Então, o que era a derrama? Eles não conseguiriam atingir aquela meta anual, né, de ouro, de metais preciosos. Então, a coroa portuguesa confiscava bens para tentar aumentar aquele valor pré-estabelecido. Durante o reinado de Dona Maria, a arrecadação do quinto despencou e o governo passou a ameaçar uma nova aplicação da derrama. Isso foi o estopim da Conjuração Mineira, a primeira revolta emancipacionista da América Portuguesa. Então, enquanto as outras reformas, né, estavam sendo em função desses impostos, houve, então, a chamada Inconfidência Mineira, né, ou Conjuração Baiana, que foi a primeira a estabelecer a emancipação da colônia, né? A colônia queria se tornar, então, agora independente, ela estava cansada de mudanças de governos autoritários e todos tinham o mesmo objetivo, né? Arrecadar, buscar, tirar o dinheiro dos colonos. Diz assim na número 1 agora. Qual é a relação entre o Tratado de Methuen e a cobrança de altos impostos na região das Minas do Brasil? Como que a gente pode estabelecer a relação do Tratado de Methuen sobre a cobrança de altos impostos nas regiões de Minas do Brasil? Como que a gente pode estabelecer? Ambos tinham qual objetivo? Voltam lá na apostila, onde vai falar sobre o Tratado de Methuen. E aí nós vamos tentar estabelecer uma relação sobre essas cobranças de impostos dentro das regiões mineradoras. Tranquilo, Manu? Gente, vocês viram que o Guilherme hoje não veio assistir a aula, porque eu falei que hoje ele ia responder as questões? Deixa ele comigo. Isso, muito bem, Camila. O objetivo de ambos tratados era aumentar o lucro, né, da balança comercial portuguesa. Muito bem, isso aí. Você conseguiu, Camila, falar com a Maria Eduarda? Ela não respondeu também? Já aconteceu alguma coisa? Prof, eu falei com Ah, ela. E, tipo, ela falou que a internet dela tá muito fraca, que ela tá usando 4G. não consegue responder nem no chat? Bora lá. Então tá. Então colocam lá, ó, aumentar o lucro da balança comercial portuguesa. Vou colocar aí para vocês no chat. Número 1 tá aí no chat, tá?
Ana Júlia, tá ouvindo? Ana Júlia tá por aí? Ana Júlia? Ah, tá. Richard também? Cadê o Richard? Não falou nada hoje, tá quietinho. Tá por aí, Richard? Ah, tá aí. Que bom, gente, porque às vezes a internet mesmo trava, né? Mas aí quando não dá para liberar o microfone, vocês conseguem falar no chat. Beleza, então. Ok é o número 1. Quem terminou, manda um okzinho aí para eu saber que posso prosseguir. Ok, Maicon ok, Manu ok, Eduardo ok, Richard ok, Ana Júlia ok. Então podemos continuar, né? A número 2 diz assim: de que modo as medidas adotadas durante o reinado de Dom José I e de Dona Maria I aumentaram as tensões na colônia? De que modo? Quais eram as medidas adotadas por ambos esses governos que acabavam trazendo grandes tensões dentro da colônia? O que esses governos criavam, que trazia, que causava, né, insatisfação dos colonos? O que eles criavam que trazia essa insatisfação? Não, as reformas iluministas tinham o objetivo de modernizar, né, de trazer um novo conceito para aquela sociedade. Eles falavam, né, forjavam que estavam se baseando nessas reformas, mas essas reformas não defendiam esse cara. Oi? Modernizou e estimulou. Ela modernizou e estimulou. Isso. E eles também, isso, eles que faziam a criação do quê? De tributos, de impostos, né? Então, esses governos, eles criavam a todo momento um novo tipo de tributo diferente, a derrama, o quinto, né? E isso trazia muita insatisfação, porque eram impostos criados em cima de impostos. A população visava só em pagar tributos para a corte portuguesa, né? Então, isso causava muita insatisfação desses colonos. E os tributos que eram mais elevados, né, eles causavam ainda mais insatisfação social e acabavam estimulando as revoltas. Então, colocam lá os tributos. Será que a gente consegue terminar hoje, professora Apostila? Acho que não, hein? Olha lá, coloquei para vocês lá, para ajudar. Eu acho que não, hein, Eduarda? Porque já são 9h48. Eu acho que nós não vamos conseguir, não. Bem que vai faltar bem pouquinho, né? Nós temos ainda 2 aulas semana que vem, a gente consegue finalizar tranquilo. E aí já pra gente fazer as nossas revisões. A gente não fez quase nada, né? Só 2 folhinhas. Pronto? Podemos ir para a página 197? Tá bom, tô esperando. Vou esperar mais um pouquinho.
Pronto. Ô, professora, depois daqui você vai para. Oi? Oi, Eduarda. Você depois daqui vai para onde? Da onde? Isso, Ana Júlia, nós estamos organizando a prova para mandar por link para vocês. Isso aí mesmo, tá? Porque a prof não pode falar muita coisa ainda, porque eu vou na reunião ainda hoje. Mas provavelmente nós vamos estabelecer um link também, onde vocês vão fazer as provas online, tá? Só que fora a prova, vai ter a participação dos alunos que assistem a aula, que contribuem, tá? Que mandam as atividades, tudo será avaliado, porque nós estamos vivendo um período totalmente diferente, né? Então, não vai funcionar como funciona dentro da sala de aula. 2 pesos, uma prova mensal e uma prova bimestral e o simulado. Nós vamos ter outros pesos, né? A participação, quem sempre está presente nas aulas. Beleza? Eu acho que nós podemos Vai, encerrar prof. por hoje. Não, eu acho que nós já podemos encerrar por hoje e vai ficar para a última aula somente essas revoltas que agora vão tratar sobre movimentos emancipacionistas, tá? Então, as primeiras revoltas que nós estudamos até aqui foram, né, criadas com o objetivo de impor, né, que acabassem aqueles impostos, tributos que eram estabelecidos pela coroa. A partir de um outro momento, que nós vamos estudar agora, algumas cidades como Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Bahia, fizeram, né, o início de movimentos emancipacionistas que lutavam, além de contra a cobrança dos impostos, mas eles também defendiam a ruptura, né? O fim da colônia com Portugal, tá bom? Então, nós vamos deixar para estudar essa última atividade na próxima aula. E não vai ficar tarefa de casa hoje, tá? Não vai ficar nenhuma atividade de casa de história. Porém, os alunos que não terminaram as anteriores me enviam até hoje, porque depois eu não vou mais receber, tá bom? É para mandar tudo no WhatsApp, o resumo, as atividades. Deixa eu só fazer a chamada, tá? Da aula de hoje. Vamos funcionar daquela forma. Eu vou falando o nome, fala só um oizinho aqui no chat e pode sair, tá bom? Ana Júlia. André Luiz. André Ronaldo. Diego. Gabi. Iago. Camila. Manu. Manuela, né? Todo mundo fica só colocando, chamando você pelo apelido, né, Manu? Manuela. Mariano. Mariano. Maicon. Maicon hoje ficou quietinho na aula, Maicon. Eduarda. Richard. O Evelyn. E a dona Yasmin. Tchau, galera. Até a próxima aula.
Coloquei presença sim, Eduarda, tá?